Então, boa noite a todos, a todas, educadores, educadoras do colégio, mães, pais, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas. Hoje nós temos um público bastante diversificado e fico contente com a participação grande aqui. Nós tivemos mais de 200 confirmações e já temos mais de 120 participantes para ouvir o nosso palestrante de hoje, o professor doutor Itamar Vieira Júnior. É um grande prazer recebê-lo no Santa Cruz, aqui virtualmente, no nosso programa Noites Literárias, né? E esse programa, em específico, tem uma participação e uma importância grande, porque ele faz parte do nosso projeto maior de luta antirracista e de ampliação da diversidade racial no Colégio Santa Cruz, né? Então, fico muito contente de recebê-lo, né? Percebi e comentei com colegas que foi a nossa leitura de julho, o Torto Arado, e todos que eu comento fizeram uma leitura apaixonada, né? E alguns, como eu, vão querer fazer uma segunda leitura depois da palestra de hoje para compreender toda a complexidade dessa sua obra. Mas então queria mais uma vez agradecer a sua presença e agradecer a Débora Vaz, nossa diretora pedagógica, e a Sandra Medrano, que são as criadoras desse programa Noites Literárias tão bacana aqui. Passo a palavra para a Débora para ela apresentar toda a nossa mesa aqui. Boa noite. Como o Fábio disse, é muito bonito ver pais, mães, professores, professoras, educadores de vários setores da escola. Espero enxergar alunos e alunas. Já estou vendo alunos, futuros alunos ali no colo da Helena. Que bom que a gente vai viver mais uma noite como essa. Essa é a 9ª noite literária. Eu estava contando para o Itamar, esse é um jeito de ir transformando a biblioteca num lugar de encontro, né? A gente tem visto o prédio ser ocupado por alunos, alunos e alunas, educadores. Tem sido muito bonito ver os projetos de integração da biblioteca com todos os cursos. As educadoras do grupo da biblioteca entrando nos projetos e nos programas de todos os segmentos, mas essa é a praça para todos nós, ou seja, é um lugar de conversa. Por isso eu não quero falar mais do que a gente tem aqui hoje, os convidados para isso. Mas para essa noite, assim como a noite que a gente recebeu o Jefferson para o Avesso da Pele, que foi uma noite tão importante, esse evento também faz um encontro com um desejo, com um projeto, com um sonho, com uma utopia de que a escola tenha uma agenda antirracista presente, com ações de formação, de conversa, de estudo e de reflexão. É muito bonito saber que os educadores e educadoras por uma educação antirracista que têm se reunido fizeram um esquenta na sexta-feira, convidaram a comunidade interna para uma pequena leitura, como forma da gente ir construindo juntos essa conversa, esse diálogo sobre a nossa sociedade, suas lutas e como é que a gente vai criando a possibilidade de uma construção menos desigual. E aí o Itamar publica essa maravilha, né? Hoje uma amiga me disse, a última frase não é a melhor? Aí eu cheguei em casa, corri, e sobre a terra há de se viver sempre o mais forte. Eu falei, é a melhor. Só que é a melhor de uma amiga que me deu. Então a gente está aqui hoje pela literatura, pelo Itamar, e também para a gente poder, através da literatura, pensar nas questões que toda a nossa sociedade tem sido chamada, convocada a pensar. E a gente convidou para esse momento 2 professores para acompanharem o Itamar.
Então, a gente está aqui hoje com a Fernanda. Espera um pouquinho que eu vou pegar a minha colinha. A Fernanda Petraquim Gonçalves é professora do nosso colégio, graduada em Letras e mestre em Literatura e Cultura Russa pela Universidade de São Paulo. Faz parte do coletivo de educadoras e educadores por uma educação antirracista do Colégio Santa Cruz. O Marco Cabral é historiador com doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Leciona História e Sociologia no ensino médio do Colégio Santa Cruz. Foi ganhador do prêmio Casa Grande e Senzala da Fundação Joaquim Nabuco pela coautoria da obra Histórica das Crianças no Brasil. História das Crianças no Brasil, pela editora Contexto. Especialista em História do Brasil, publicou São Paulo, 1932, pela editora Alameda. Atualmente é docente também na pós-graduação da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. E a gente tem aqui o nosso convidado ilustre que nos colocou ao lado ou juntos com um livro maravilhoso, que é o Itamar. Deixa eu voltar aqui. Itamar Vieira Júnior nasceu em Salvador em 1979. Agora eu estou vendo, Itamar, que eu fiz magistério quase junto com você, quando você nasceu. E é geógrafo, é doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. É autor de Dias e a Oração do Carrasco, recebeu em 2020 o Prêmio Jabuti de Melhor Romance Literário com Torto Arado. É um privilégio, um prazer enorme te receber. Eu passo a palavra para o Marco, para a Fernanda, que vão conduzir a noite conosco. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, Débora. Só um minutinho, Itamar, esqueci de agradecer a editora. Sim. Eu estou fazendo agora aqui um agradecimento à editora Todavia, que nos ajudou no contato com você, nos ajudou a que essa noite seja possível. Muito obrigada pela sua presença. A gente está aqui para ouvir vocês hoje. Muito obrigada. Bom, acho que coube a mim trazer a voz dos professores, né? A minha Fernanda. É uma missão aí um tanto quanto difícil, mas eu fiquei super feliz pelo convite, quero agradecer o convite. A Débora já antecipou aí que nós temos um grupo de professores, de educadores, né, por uma educação antirracista. Esse grupo já tem mais de um ano, e na última sexta-feira a gente pôde se reunir virtualmente, obviamente, né, para discutir o teu livro, Itamar. E foi uma noite para mim muito especial. Assim, eu tinha saído da leitura já há algum tempo e impactado, como todo mundo aqui provavelmente, mas que bom poder discutir com as pessoas, né? Porque a nossa leitura encontra ecos e encontra outras vozes e outros olhares, né? Eu tenho que fazer justiça aqui, Tamar. Aqui no Colégio Santa Cruz nós temos um curso de EJA, Educação de Jovens e Adultos, e uma educadora, ela pediu para te avisar, olha, nós estaríamos aqui, mas nós estamos em sala de aula agora, dando aula para homens e mulheres que são personagens do teu livro. Então, ela me pediu para lembrar disso. Eu acho que é também um retrato da diversidade da nossa escola e, enfim, dessa busca, né, por uma diversidade cada vez maior, né? Itamar, eu não vou me alongar muito. Eu queria te dizer que, enfim, eu já te disse isso hoje, né? Fiquei muito tocado por questões pessoais com a leitura do teu livro, mas também como historiador, me senti muito contemplado. E achei fantástica a maneira como as heranças e as tradições brasileiras, elas estão aí presentes nas entrelinhas e nas linhas da tua obra. E heranças e tradições, aquelas que nós gostamos, né? E aquelas que detestamos e com as quais temos que conviver. De um lado, a gente tem as duas irmãs, Bibiana e Belonísia, e a ligação delas com a ancestralidade, e as heranças estão aí, né? E a gente vai poder falar sobre isso hoje, espero bastante. Ao mesmo tempo, você como um jovem autor, uma surpresa agradabilíssima para nós, e como também a tradição da literatura brasileira está presente no teu texto, né? Já no começo, enunciando ali o Raduan Assar,
ou na última frase que a Débora lembrou aqui, que me trouxe o Euclides da Cunha. As pessoas ficam muito em dúvida, né? Quem é esse forte que deve restar sobre a terra, né? E eu, quando li, não tive dúvida nenhuma de quem tinha essa força, né? E eu não sei se eu li direito, mas me lembrou Euclides dizendo que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? E vem sobrevivendo, né? Quer dizer, então é essa luta do povo brasileiro. E, por outro lado, a gente tem essa herança e essa tradição que nos persegue como uma sombra, né? Que é o nosso passado colonial, um passado que insiste em não passar, insiste em ser presente, e a gente nessa luta para que esse passado seja mesmo passado, né? Um passado que não passa, que está aí a nos assombrar a todo instante. Eu fiquei muito impactado pela importância da tua obra também em revelar para o Brasil o jaré, que é uma religiosidade afro-brasileira desconhecida fora da Bahia, praticamente desconhecida, e que felicidade, é uma obra literária que revela isso para nós, né? Porque acho que a literatura tem uma força que os nossos estudos acadêmicos não alcançam, né? Então, que felicidade que o Jaré tenha encontrado nas palavras, nas tuas palavras, né? Essa força divulgadora. Eu fico imaginando o que vai ser o Jaré daqui para frente, com o sucesso do teu livro. Eu acho que você já deve ter pensado sobre isso, né? E aí eu vou passar a palavra para você, Itamar, porque eu não vou me alongar aqui, acho que as pessoas vieram para te ouvir, mas eu quero te contar uma história. Na sexta-feira, um educador do colégio, Rogério, um homem negro, do sul da Bahia, ele nasceu no sul da Bahia, e na nossa roda de conversa ele abordou o teu livro de um jeito que eu achei muito especial, e um jeito que eu acho que tem a ver com muitos dos teus personagens. Eu não sei se o Rogério está aqui, mas eu vou tentar ser fiel às palavras dele. Ele disse assim, ele falou, olha, de vez em quando a gente comete um erro de português, o sujeito vai à biblioteca e diz, eu vou pegar um livro para mim ler. E ele disse assim, mas o livro do Itamar, ele me leu. Foi uma obra que me leu. Leu a minha infância, leu a minha trajetória. Então, ele trouxe para a gente, desse jeito poético, a força que uma obra literária pode ter de ler a vida das pessoas. Então, eu queria trazer para você esse depoimento que eu achei de uma carga emotiva bastante grande e, enfim, um peso muito grande lá na nossa reunião. Muito obrigado por estar aqui e, sobretudo, por ter escrito essa obra tão incrível. Muito obrigado, Marcos. Acho que agora é comigo, né, Débora? É isso aí. Fernanda vai participar daqui a pouco e em outro momento, mas agora é com você, sim, Itamar. Vou tentar ser breve para a gente ter tempo de conversar mais, né? Porque aí as pessoas interagem, os professores interagem. Acho que a graça desses eventos virtuais é justamente essa possibilidade de interação, né? Cada um no conforto de sua casa, pensando, reservar um tempo para estar aqui conversando. E isso é muito importante. Boa noite a todas e todos. Agradeço à Escola Santa Cruz pelo convite para estar aqui e parabenizar, antes de mais nada, pelo importante projeto, né, de educação antirracista. É algo necessário para o nosso tempo. E, antes de entrar aqui na sala, eu estava escrevendo um texto que me pediram hoje sobre a Rebeca Andrade, a ginasta que ganhou 2 medalhas no Japão, né, que é de São Paulo, de Guarulhos, e vem de uma realidade que é a realidade de muitas pessoas, né, na nossa sociedade. E enquanto eu escrevia, eu imaginava muitas coisas assim sobre ela, sobre o esporte, aquilo que o esporte tradicionalmente nos comunica, os ideais que o esporte nos comunica, e principalmente numa Olimpíada, né? Vamos pensar assim.
mas tudo que ela carrega no seu corpo, né? E eu comecei pensando que uma certa vez, não faz muito tempo, eu me reuni com a escritora Conceição Evaristo, acho que alguns de vocês devem conhecer a Conceição Evaristo, e a Conceição me disse se eu escrevo porque eu não sei dançar. Se eu soubesse dançar, talvez eu não escrevesse, porque o corpo é capaz de comunicar tudo, né, de uma maneira tão intensa, sem que se faça necessárias palavras, né, para explicar aquela comunicação. É só o gesto, a expressão, a força que está ali. E eu pensei que imaginei isso, né, que as nossas periferias estão muito querendo dançar, né? Elas já dançam o tempo todo. Nós é que precisamos observar isso. E a Rebeca, com toda a sua força, né? Com todo o seu encantamento, ela conseguiu levar isso de uma forma muito bem. Isso revela a potência que está guardada, a potência que muitas vezes está soterrada nas estruturas da nossa sociedade. E eu não pude deixar de imaginar também que ela era o sonho dos nossos ancestrais, né? Ela era o sonho daqueles que nos antecederam, né? Que estiveram aqui antes de nós e que certamente sonharam com tudo isso, com um mundo de vitórias nesse sentido, onde todos tenham o seu lugar, né? Todos tenham a possibilidade de dançar, de se movimentar sem ser massacrado pelo sistema. E eu acho que a Torto Arado se inscreve, para mim, dessa forma, né? De imaginar uma história que também é uma história que faz parte da minha vida, é uma história que, de alguma forma, é ancestral também, e que, aos poucos, foi se desenhando, né? Foi se impondo como necessária para que eu escrevesse. Eu nasci na Bahia, a Débora já antecipou, falo com vocês da Bahia, estou em Salvador neste momento, vivo aqui, e já trabalho há bastante tempo com os trabalhadores e as trabalhadoras do campo, então já tenho um longo tempo de trânsito, acho que mais de 15 anos entre eles, e Torto Arado é um projeto muito antigo, né, que surge de duas coisas. A história surge de duas formas. Uma história muito antiga, que remete à história de meu pai, que já não é vivo, e que cresceu no campo, né, cresceu numa comunidade rural, foi criado pelos avós, os avós eram agricultores, e viviam numa terra que eles não tinham nada, né? Nessa terra eles só tinham o direito de plantar, morar, até que o dono quisesse. Quando o dono não quisesse mais, eles não podiam estar mais ali. Esse sistema de morada ainda é muito comum hoje. Era uma coisa que meu pai viveu na década de 60, 70, comecinho da década de 70, mas que depois que eu fui trabalhar no campo, eu vi que ainda continuava muito presente, de forma muito marcante, né? E para mim revelava, era um demarcador das estruturas sociais de nosso país, de como a escravidão, esse evento que muitos julgam estar no passado, né? Que foi abolido com a Lei Áurea, lá no marco de 1888, ainda conduzem nossas vidas nas estruturas, né, que permanecem, nas estruturas que a gente considera racista desse país. Um segundo motivador para a escrita desse romance veio justamente da literatura, e da literatura brasileira, né? Assim como eu via a Fernanda aqui, eu vejo os professores também. Quando eu estava no ensino médio, na década de 90, já faz algum tempo, eu tive uma professora, eu morava em Pernambuco nessa época,
E eu tive uma professora chamada Terezinha Scioli, que era uma professora de literatura, mas daquelas professoras apaixonadas, né, pelo que fazem. Ela já estava prestes a se aposentar. Alguém me disse recentemente, porque eu não perdi o contato com ela, que professora Terezinha está viva e tem quase 90 anos. Imagine, essa história já tem bastante tempo, ela já estava prestes a se aposentar. Mas era daquelas professoras que falavam de literatura com aquele brilho nos olhos, né, que é impossível a gente não se contagiar. Não sei se mais algum colega de turma ficou contaminado com aquela empolgação de professora Terezinha, mas a empolgação dela me fez com que eu me debruçasse sobre as obras. Quando eu fui aluno dela, estudamos a literatura brasileira no começo do século XX. Então, eu me debrucei sobre as obras dos autores da geração de 30 e 45, que muitos chamam de regionalistas, e ali eu pude encontrar em profundidade aquelas memórias familiares que eram relatadas pelos meus avós, pelo meu pai, e ver um país que eu não tive a oportunidade de conhecer, pelo menos até aquele momento. Foi da leitura de O 15, da Raquel de Queiroz, de Menino de Engenho, do José Lins do Rego, de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, de Terras do Sem Fim, do Jorge Amado, e por aí vai, Grande Sertão Veredas, incluindo aí o poema épico do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Eu me vi encantado e com vontade de contar uma história, né? E de contar essa história. Eu já escrevi, a literatura já fazia parte da minha vida, sempre fez, desde que eu aprendi a ler e escrever. Já tinha escrito outras coisas, mas a ideia desse romance surgiu justamente neste momento. Eu tinha 16 anos e cheguei a escrever 80 páginas deste romance numa máquina de escrever Olivetti Letra, porque aquele período computador era algo que não fazia parte, pelo menos, do cotidiano da minha família, né? Era algo que veio muito depois. Mas nos mudamos de casa e acho que alguém encontrou aqueles papéis, né? E disse, isso não é documento, a gente pode deixar para trás, né? Não é relevante, não é algo que precisa ser guardado. E, de fato, eu não informei a ninguém que precisava ser guardado, né? E a gente seguia a vida de forma pragmática. Hoje eu agradeço, porque talvez não valesse muita coisa, eu tenho quase certeza que não valia nada. E a ausência dessa história fez com que eu alimentasse durante anos a vontade de escrevê-la. E foi assim que muitos anos depois, quase 20 anos depois, eu consegui concretizar esse feito. Mas e foi importante demais que fosse depois, porque nesse ínterim eu comecei a trabalhar no campo e acho que a história ganhou densidade, profundidade. Acho não, ganhou densidade e profundidade, porque eu pude viver o cotidiano de um país que ainda é vivo, que ainda pulsa, né? Que está muito marcante e muito presente em nosso cotidiano. Nós vivemos na cidade, muitas vezes vivemos alienado do todo, né? E vamos ao supermercado, não lembramos que aquele tomate, que aquela cebola, que o alface, as coisas que a gente consome vêm do campo, né? Muitas vezes, se a gente não disser isso para uma criança, ela não sequer vai descobrir, né? A gente precisa contar, porque eles não têm contato com esse trabalho cotidiano, né? O trabalho de cultivar, de colher, e é algo fundamental para qualquer lugar, para qualquer país, para qualquer pessoa, né? A nossa segurança alimentar é algo muito precioso. Precioso para a gente, precioso para aqueles que vivem, inclusive, em insegurança alimentar. Então, e daí a minha jornada, quando eu comecei a trabalhar no campo, eu encontrei pessoas vivendo em regime de servidão. E aquilo, para mim, foi um choque imenso. Isso faz 15 anos. Né? Essa história de Torturado andava adormecida, eu segui outros caminhos na vida, porque eu vim de uma família muito simples, então
não fui incentivado a achar que eu poderia ser escritor, né? Não era algo que fizesse parte do nosso cotidiano, da nossa vida. E aí, para poder seguir com esse sonho, com esse projeto, eu precisei conciliá-lo com outra atividade, né? Eu fui estudar geografia, porque quando acabaram os livros de literatura na biblioteca da escola, sobraram os de geografia e história, Marco. E não sei por que eu me enveredei pela geografia. Acho que a geografia, de alguma forma, se aproximava da literatura, porque o conhecimento sobre lugares distantes, sobre sociedades e culturas, né, que não são as nossas, imprime essa marca que a literatura muitas vezes consegue nos dar, né, de nos levar para lugares que não imaginamos e viver a vida daquelas pessoas de uma maneira muito, muito intensa, né, nesse processo de leitura. E foi esse encontro, né, que me deixou muito marcado, me fez perceber que a escravidão não acabou para muitas pessoas, né? Ela ganhou outros nomes e foi seguindo através dos séculos, porque essa história ela não foi resolvida, né? O Miló Fernandes que disse, né, certa vez, e eu andava à busca do autor dessa frase, que vez ou outra eu venho repetindo, que o Brasil é um país com passado pela frente. E é mais ou menos isso. Quando a gente fala em luta antirracista, é porque talvez a nossa sociedade devesse estar em outro patamar se a gente tivesse enfrentado nossos problemas no passado. Mas a gente não fez isso, a gente achou que estava tudo resolvido e fomos seguindo em frente. Hoje a gente se depara com situações, né, de violência, de servidão, de escravidão, que nos chocam, né, pelos valores que fomos construindo ao longo das décadas, ao longo desses séculos. Basta lembrar que durante essa pandemia várias mulheres, né, foram resgatadas dos seus lares, né, dos lares onde elas moravam, vivendo em regime de escravidão. Muitas vezes a matéria jornalística se convencionou o termo análogo à escravidão. Mas eu acho que dizer análogo é um eufemismo, né? A gente está suavizando algo que ainda é muito duro e que marca definitivamente a nossa sociedade. A gente precisa dar nome às coisas para poder enfrentá-las, né, da maneira correta. E quase sempre são mulheres negras que estão nesse lugar, né, ocupando esse lugar. O quartinho de empregada, que é uma réplica das senzalas do passado, muitas vezes sem janela, muitas vezes privadas de um tempo maior para cuidar de suas vidas, de sua família, né, tendo seu trabalho explorado. E isso é algo que nos revela uma coisa muito importante. E daí, quando se fala em racismo estrutural, né, é porque o racismo ele não nasceu do dia para a noite. Assim como ele não começou do dia para a noite, ele não surgiu hoje, nem no nosso tempo. Eu tento dizer isso aos jovens, que muitas vezes parece que o mundo, para não deixá-los desanimados e pessimistas, né, parece que esse mundo racista despertou hoje, se eles não conhecerem os processos históricos. E isso pode provocar um desencanto, um desalento neles. E eu tento mostrar que acho que vivemos um novo tempo, um tempo onde a gente está disposto a apontar o dedo para as coisas que nos ferem, né? Para as coisas que fazem com que a gente não consiga se desenvolver da maneira adequada, né? Evoluir de uma maneira adequada. E tento mostrar que as coisas só são assim porque no passado foi assim. E esse passado ainda está muito presente, né? A gente precisa romper essas estruturas. Essas histórias foram, né? Ganharam densidade, todas as tramas, né? Tudo que aparece no Romance Torturado foi, de alguma forma, crescendo, ganhando importância, relevância, densidade,
a partir da minha convivência, do meu cotidiano, com essas pessoas que trabalham todos os dias por esse país, né? Que fazem desse país o que esse país, a potência que esse país pode ser. A potência, por exemplo, que vimos na performance da Rebeca Andrade, né? Então, essas pessoas continuam no seu dia a dia, trabalhando por um país, lutando para ter acesso à terra, lutando pela preservação do ambiente, e há muito por fazer, há muito para se dizer. Foi nesse contexto que nasceram as personagens Bibiana e Pelonísia. Já eram as irmãs que estavam lá no passado, naquela primeira versão que eu comecei a escrever do livro. Elas não tinham esse nome, mas as irmãs estavam lá e suas questões, a sua irmandade, a sua solidariedade, a relação que elas estabelecem com a terra e com o pai. E elas foram ganhando contornos, cores, né, sons, a profundidade que eu fui encontrando no nosso campo. Então, depois de um período longo em que eu me dediquei ao doutorado, e eu terminei aquele compromisso, né, que consome muita energia e muito tempo da gente, eu disse, agora eu tenho tempo livre e eu vou me ocupar da escrita desse livro, vou ocupar meu tempo com a escrita desse livro, né? Essa história que eu quero contar. E foi assim que, durante mais de 18 meses, a Bibiana, a Belonísia, a Zeca Chapéu Grande, a Salustiana, o Tobias e tantos outros personagens fizeram parte do meu cotidiano. Eu dormia e acordava pensando neles, né? As coisas iam se revelando para mim de uma maneira muito, muito própria. Eu costumo dizer, eu tenho uma visão que muitas vezes eu não vejo na literatura, mas uma visão muito particular sobre ela, né? Quando me perguntam sobre personagens, sobre história, sobre enredo, eu costumo dizer que eu não construo personagens, que eu termino aprendendo com eles. Talvez a minha prática no campo da geografia e da antropologia me fez ver que personagens podem ser sujeitos plenos de vida, e o que eu preciso é estar atento para ouvi-los, para compreendê-los, mesmo que na minha imaginação. E dessa forma que eu vou conhecendo, né, e que eu vou apresentando ao leitor. E quando eu terminei a história, eu tinha absoluta certeza de que eu não sabia tudo sobre eles. E essa certeza só veio se concretizar quando o livro passou a ser lido. E aí mais e mais leitores, né, leitores que vão lendo a história, vão interpretando ela para mim, cada um à sua maneira, cada um ressaltando aquilo que é relevante para si. E assim eu começo a ter uma visão mais alargada, inclusive da história, das personagens, do todo, né? Foi nesse contexto que Torto Arado surgiu, veio essa última versão, que ganhou vida e chegou até os leitores, né? E que, de alguma forma, me trouxe até aqui para conversar com vocês, para falar sobre esse livro, para falar sobre educação antirracista, para falar sobre o poder da literatura. Eu tenho, como eu disse a vocês, antecipei, né? Eu leio desde que eu aprendi a ler e escrever, e eu cresci numa casa que não tinha muitos livros. Para falar a verdade, o que tinha de livros era um conjunto, né? Da enciclopédia do estudante, eram 10 volumes magros, que pertencia à minha mãe. E nessa vontade de ler, nessa sanha por ler, ali eu fui lendo os verbetes, descobrindo muitas coisas, né, sobre o mundo, desde a chegada à Lua até descobrir autores como Machado de Assis, né? E depois fui atrás. Não tinha livro em casa, mas tinha um vizinho que estudava numa boa escola. E ele se dispôs a pegar de empréstimos livros para mim. Foi assim que eu fui me educando, me formando leitor, né? Nunca mais parei, continuei lendo, e
escrevendo na mesma medida, claro, acho que muita coisa que eu escrevia não tinha, era mais um exercício, né? Aquela prática de escrever mesmo, porque tem vontade, porque se sente vocacionado. Mas a leitura me revelou algo que eu acho muito interessante na literatura, né? Que é essa possibilidade de ver a literatura como uma aliada no nosso processo de humanização, no nosso processo de compartilhar a experiência humana. O Milan Kundera que fala isso nos seus ensaios, né? Que a literatura ela se debruça sobre a experiência humana. E se a gente pensar no que é a experiência humana, a gente vai pensar sobre tudo que diz respeito a gente. E eu acho que a literatura ela pode ser uma poderosa aliada em diversas frentes, em diversas lutas, né? Principalmente porque quando a gente lê uma história, eu costumo dizer que a gente faz um pacto com o autor e com as personagens, que durante o tempo de leitura a gente vai viver aquelas vidas. É como se, de alguma forma, a gente subisse num palco e interpretasse mentalmente aquelas histórias, né? Então, se a Bibiana sente dor, sente tristeza, e a gente está lendo aquela história, se a gente tiver atenção, é possível que a gente sinta dor e tristeza. Se a dúvida do Bentinho, voltando ao Machado de Assis, né, é a traição da Capitu, né, e essa dúvida é transmitida ao leitor de inúmeras formas, a gente vai sentir isso também. A literatura pode nos colocar num lugar nesse lugar muito poderoso, que é o lugar da alteridade, onde a gente vive, de fato, a vida do outro, porque a nossa vida apenas não basta, ela não é suficiente, né? A gente precisa compreender o outro. A gente precisa compreender o outro para que a gente possa viver de uma maneira melhor, né? Para que a gente possa sentir a história, a sociedade de uma maneira melhor. Eu nunca esqueço um livro que eu li da Toni Morrison, chamado Amada. Ele tem uma tradução, a tradução é Amada, em português. E naquele livro, a Toni fala sobre os traumas da escravidão. Ela se detém ao período da escravidão nos Estados Unidos, já em meados da segunda metade do século XIX, e conta a história de uma mulher, a Seth, que ela foge com seus filhos do cativeiro, em busca de liberdade, de condições melhores de vida. Ela vivia um regime de opressão, né, como a gente deve imaginar, pelas inúmeras obras, documentos sobre aquele período. Mas ela, depois de 28 dias de muita tranquilidade, onde ela estava reconstruindo sua vida, reconstruindo toda a sua humanidade, né, a humanidade que tinham negado a ela, caçadores de pessoas escravizadas chegam até a Seth e para levá-la de volta ao cativeiro, ela e seus filhos, né? E num ato extremo, de extrema violência, ela tira a vida de um dos seus filhos. Como a história da Medeia, de Eurípides, né? A tragédia grega, que tem mais de 2000 anos. Só que a Medeia, ela foi movida pelo desejo de vingança, né? A vingança, ela queria se vingar de seu marido, Jason. Mas a Seth, ela não foi movida por vingança. Ela foi movida por uma compreensão do que seria a liberdade, né? Ela poderia libertar seus filhos de um sofrimento maior, né? Um sofrimento a que estava destinado. A gente pensa que na nossa sociedade o infanticídio é algo brutal, né? Hediondo. Temos isso, evoluímos de tal forma que a gente considera um crime hediondo, e de fato. Mas voltar ao século XIX, se colocar na pele daquela mulher, né, e de suas razões e de tudo que a mobiliza a cometer tal ato, que ela se arrepende e de alguma forma ela paga por isso, né? Ela vai se penitenciando ao longo da vida sobre esse ato extremo.
só a literatura pode nos oferecer esse lugar, né? A compreensão daquele sofrimento. Imagine que para aquela mulher, o que estava em jogo, e foi inspirada numa história real, a Toni Morrison escreveu esse romance inspirado na história de uma mulher que ela descobriu editando o livro, porque ela foi editora por um tempo, que reunia muitas coisas sobre a vida das pessoas negras nos Estados Unidos. Chama The Black Book. E nesse The Black Book está lá matérias de jornais anunciando a venda de pessoas escravizadas, anunciando captura, né, recompensa pela captura de pessoas escravizadas, e ela encontrou nesse livro, na pesquisa para esse livro, uma matéria que falava desse evento vivido pela Margaret Garner, em esse evento extremo, e mostrava o dilema que se instalou naquela época. Eu acho que o mais importante para a gente compreender a história é justamente o dilema que a gente vai compreender à luz da história. Ela foi presa e foi levada a julgamento, mas ali a justiça que tinha as pessoas escravizadas como um bem de seus senhores viveu um grande dilema. O que a Margaret Garner fez? Para nós, ela cometeu um infanticídio, algo hediondo. Mas para aquelas pessoas que a viam apenas como um bem econômico, ela simplesmente vandalizou outros bens daqueles senhores. Então, ela não merecia, talvez, a morte, né? Ela não merecia a pena capital se ela fez isso. Ou se considerassem que ela matou seres humanos, né? Ali os juízes estariam colocando as pessoas escravizadas numa situação de igualdade com as pessoas que julgavam, que as julgavam. Isso é o mais interessante. E eu acho que esse poder de nos colocar, de nos transferir para esse lugar, só a literatura pode nos dar, né? Daí a minha imensa fé nessa expressão artística que é a literatura, construindo essa possibilidade de a gente se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro simplesmente para estar no lugar do outro, não. É porque, estando no lugar do outro, a gente tem uma visão mais alargada sobre nós mesmos. A gente pode compreender as dores, aquilo que nos divide, aquilo que nos fere, né? Aquilo que nos faz sofrer, aquilo que semeia desigualdade entre a gente, né? Que nos coloca em posições tão diferentes dentro dessa sociedade. E eu tenho certeza que todos que estão aqui não desejam isso, né? A gente deseja um mundo mais justo, mais humano, mais igual, ambientalmente vivo, né? Para que os nossos descendentes possam gozar e usufruir dele da melhor forma possível. E é por isso, por essas e outras, que eu enveredei por esse caminho, né? Por essas e outras que eu escrevo, por essas e outras que eu aceito falar sobre literatura. É isso, eu queria ouvi-los agora, passar a palavra para vocês, né? E estou aqui disposto para responder perguntas, ouvir o que vocês têm a dizer. Bom dia não, boa noite, gente, boa noite a todos e todas. Boa noite, Tamar. Boa noite, Tamar. Tudo bem? Bom, eu queria começar com, primeiro, uma palavra de reconhecimento pela organização do evento e também pelo coletivo de educadoras e educadores por uma educação antirracista aqui do colégio, por todas as oportunidades de debate, troca sobre um tema difícil e urgente. E, Tamar, eu me sinto muito feliz e honrada por poder falar com você. Que livro especial! Eu acho que eu já li esse livro umas 4 vezes
e continuo pensando nele e ele não continua não me deixando descansar. Sempre acho que uma faceta nova que ele traz. E eu queria compartilhar um pouco da minha experiência na leitura e compartilhar algumas coisas que vieram à minha cabeça nas todas essas leituras que eu fiz, mas também em como eu me senti lendo o seu livro, porque eu acho que é uma narrativa tão visceral a forma como você usa as imagens da terra, da espiritualidade, do vínculo com a terra e entre as pessoas, do sangue. E eu sempre fico pensando, quando a gente lê, quando a gente escreve, como que a gente pode reconhecer, né, que a gente tem um corpo, que a gente é mais do que a nossa mente, como que o que está escrito ali reverbera no nosso corpo, reverbera no nosso sentimento. Que sensações físicas o que a gente lê evoca, né? E eu me lembro de que todas as leituras que eu fiz, eu estava sempre à flor da pele com o seu livro. Eu acho que seja por causa dos mistérios que vão ali no corte da língua, com aquela faca que se movimenta no sonho e no plano físico também, e as memórias que envolvem essa faca, os zumbidos da mosca, eu sempre fico com esses zumbidos das moscas na casa do Tobias, no velório, e as imagens sobre o vínculo da terra, né, que ao mesmo tempo é um lugar de sofrimento, mas é também um lugar de cura, se você pensar em toda a sabedoria popular que você traz ali, que é um tema à parte, muito maravilhoso, do sustento da terra, né, da permanência e da mudança da natureza. E eu senti de trazer a ideia de movimento, né? A Santa Rita Pescadeira, ela diz em determinado momento da narrativa, ali quando ela vai se apresentar, que ela atravessou o tempo como se caminhasse sobre as águas de um rio bravo. E acho que essa é uma imagem bastante marcante para mim, porque, por um lado, ela fala de toda a saga, de todas as personagens, né? Da Bibiana, da Belonisa, mas de todos os que vieram antes, né? De migração, do movimento da natureza, e também de um movimento em direção ao passado, né? Pensando que a gente está vendo tudo ali em retrospecto, de mobilizar a memória. E, por outro lado, o caminhar sobre as águas é um fenômeno que não é desse mundo, né? A gente não consegue caminhar sobre as águas e traz essa dimensão muito especial que é da espiritualidade. E eu falo assim, pessoalmente, de uma maneira como eu me senti. Eu não sou do Jaré, mas eu pratico uma religião em que os espíritos estão aí e não consigo conceber a vida sem isso. E para mim, chegar na terceira parte do seu livro e ler que meu cavalo morreu foi assim glorioso e foi um êxtase quase. Foi muito marcante, é muito especial. Acho que o Marco disse isso sobre o Jaré, mas é muito especial ler essa voz de um espírito na literatura. E eu queria trazer uma parte que ficou muito marcante para mim. Eu vou ler um trecho curto, porque eu acho que uma imagem marcante para mim é do sangue. Primeiro no corte da língua, óbvio, mas você fala muito sobre parto, e sobre regras, e obviamente do rio de sangue do final do livro. E eu queria trazer esse trecho, que é quando a Santa Rita Pescadeira fala, que é um livro, uma parte que me trouxe as lágrimas todas as vezes que eu li. E eu vou trazer. Tudo foi se tingido de vermelho e seguiu o rastro do rio de sangue que corria, não se sabia de onde. A fonte do rio era Severo, o senhor que mobilizava os trabalhadores de Água Negra, caído na terra com 8 furos feitos a bala. O grito era de Bibiana prostrada no chão com a cabeça do marido no colo.
O rio era sangue e lágrima, caudaloso e lento, como uma corrente de lama avançando pelas casas e chamando o povo para se unir ou fugir da fazenda. Nos momentos de forte emoção, meu horizonte se embota, transbordo para os lados, não consigo reunir o que me compõe. Vi tanta crueldade ao longo do tempo e mesmo calejada, me comovo ao ver os homens derramando sangue para destruir sonhos. Me desfiz numa fina chuva que agou as vidas que pelejavam para salvar Severo, no meio do nada. Entrei por sua boca para lavar o sangue que esvaía. Me dividi nos ombros, cabeças e costas dos que rodeavam marido e mulher no chão. E fica para mim, além do sangue nessa passagem, essa parte do que compõe uma pessoa, do que compõe o ser ou o encantado, né? E logo antes de ler o seu livro, eu tinha lido da Audre Lorde, o Irmã Outsider. E ela tem um ensaio, né, um artigo que chama... não lembro como chama, mas é sobre a fúria, sobre a raiva. Acho que os usos da raiva, se eu não me engano. E ela fala sobre a sinfonia. E óbvio que a gente se fala muito de silêncio, né, no seu romance por causa da língua, mas não sei se foi por causa desse livro, de ter essa referência logo antes, mas eu fiquei muito com a ideia de sinfonia, de como todas essas vozes, elas se misturam, elas estão ali juntas, unidas, e chega no final com todo esse sofrimento, sei lá, a Belonísia na escola, aquela violência na escola, que as crianças pedindo para ela abrir a boca para ver o que não tinha, o Tobias, o sofrimento da própria Rita Pescadeira, da Santa Rita Pescadeira, que passou por tanta coisa. E ali, essa fúria, essa raiva toda, ela se junta para criar... para fazer o que elas queriam fazer, né? E eu falo sinfonia também pela forma muito poética e muito maravilhosa que você trouxe esse livro para a gente. Então, essa era a minha contribuição, assim, só a minha experiência leitora. E, mais uma vez, eu te agradeço demais por escrever esse livro. Obrigado, Fernanda, obrigado. É bom saber quando as pessoas falam das leituras, né? Aí eu fico pensando um pouco, enquanto eu escrevia a história, né? Os sentimentos que me tomavam enquanto eu escrevia. E eram sentimentos mais ou menos parecidos. Isso é de grande alento, né? Saber que, pelo menos, eu consegui compartilhar um pouco da revolta, um pouco da vida que pulsava mesmo, enquanto eu imaginava essas coisas, né? Enquanto eu imaginava tudo que vai desembocando ali na história, como um rio. Nossa, super obrigada. A gente estava tão emocionada aqui na abertura que a gente esqueceu de combinar com todo mundo que está aqui participando, que as pessoas podiam ir escrevendo comentários aqui no chat, que eu posso ler e apresentar as perguntas, quem quiser colocar aqui, ou se alguém quiser também abrir o microfone para fazer um comentário, uma pergunta, também a gente pode fazer isso. Se tiver muita gente, eu vou só pedir para... o chat está fechado, só vem direto conversas para mim aqui. Por isso que, então, acho que... mas, então, acho que as pessoas podem me escrever, quem quer falar, e aí, então eu vou começar pela Thaís, que é a primeira que eu recebi aqui, e aí as pessoas podem ir escrevendo... para mim, então, que acho que vocês conseguem escrever, e também abrir o microfone se quiser falar, ou, Rogério, a pessoa tem que... Eu preciso avisar para você abrir o microfone da pessoa? Não, está liberado. Tá bom, então a própria pessoa pode abrir o microfone. Sandra, Camila Biral também está inscrita, então, Tá. Thaís, depois Camila aqui, porque são várias páginas. Vamos lá? Obrigada, Débora. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Itamar.
queria primeiro dizer o que é o prazer de poder conversar e discutir com um escritor no momento em que a obra está se fazendo e que a gente está pensando coisas, né, do nosso momento histórico e do tempo histórico. E aí, lendo o teu livro, eu fiquei pensando um monte de coisa. Vou ver se eu consigo organizar para te fazer uma pergunta. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que eu senti que tinha na linguagem, na tessitura e na construção do texto uma relação muito mais próxima, me pareceu, com a literatura africana de língua portuguesa, muito Walter Hugo Mãe, Mia Couto, mesmo o Coetzee, que não é de língua portuguesa, mas tinha uma coisa assim que me chamou muito a atenção, que era o fato de a violência, ela não está na superfície do texto, mas ela estava tecendo o texto o tempo inteiro, porque ela é a própria tessitura do país. Nesse sentido, a violência e a beleza, elas são duas faces de uma mesma moeda, né? Então, o tempo todo a gente se pega dentro de situações extremamente violentas, agressivas, humilhantes, ofensivas, terríveis, e o teu texto é de uma beleza absurda, porque aquelas pessoas todas e as personagens que você construiu são de dignidade completa, né? Então, eu fiquei pensando o quanto disso tinha de avanço para a gente pensar na tradição da nossa literatura, e você começou a tua fala dizendo que leu a geração de 30 e a de 45, e o quanto isso marcou você, né? E eu fiquei pensando no avanço do que é a transformação do ponto de vista dentro da narrativa, que acho que é um dos grandes ganhos da literatura contemporânea, né? Na medida em que a gente não está mais lendo Vidas Secas do ponto de vista do homem da cidade, erudito, que precisa dar palavras para as pessoas, mas como é que essas pessoas, mesmo não tendo língua, mesmo silenciadas, portam linguagem, voz, pensamento, palavra em um universo de uma riqueza absurda, né? E aí, com isso, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, se você acha que você se filia a alguma tradição da literatura brasileira, se você se vê como um continuador dessa literatura dos anos 30, eu pensei muito que o Torturado, de alguma maneira, ele invertia o ponto de vista do Graciliano Ramos, porque coloca foco na Sinhá Vitória, que nunca falava nesse livro, né? E como é que a gente, então, agora conhece o sertão pelos olhos da Sinhá Vitória e não mais de alguém tentando dar voz ao Fabiano, né? Então, como é que esse mundo feminino produz muita força e muita riqueza? E a outra coisa que eu queria te perguntar é se você acha que essa violência que está tão dentro do seu texto, porque ela é muito diferente da literatura contemporânea urbana periférica, né? Quando a gente pega o Ferrez, ou quando a gente pega o Giovanni Martins, no Rio de Janeiro, ou desde o Paulo Lins, nos anos 90, tem uma coisa de que a violência ela é o tema, ela é a questão, ela é explícita, e me parece que tem alguma diferença, talvez, por causa do cenário rural e do cenário urbano. Você pensou nessas coisas? Tem relação, então, de um lado com essa tradição brasileira, do outro com a literatura contemporânea, e num terceiro ponto com a literatura africana. E você mencionou a Conceição Evaristo, muitas vezes ao longo da leitura do seu texto me remeteu à Conceição. Tem uma delicadeza para falar da vida violenta brasileira que é comovente e profundamente doída. Então, minhas perguntas e te agradecer. Obrigado, Thaís, pelas perguntas. Vou ver se eu consigo respondê-las, né? Você tocou em algo muito interessante. Acho que primeiro falando sobre essa filiação literária, né? E eu confesso que para você que para mim como autor é muito difícil falar sobre influências.
eu tentei situar em um contexto onde surgiu a história de Torturado, pelo menos a semente dessa história, que eu só consegui realizar muitos anos depois. Mas você citou vários autores que eu li, que eu continuo a ler, né? São autores que eu gosto, Mia Couto, o Walter Ugumãe. E aí, pensando na literatura africana, graças às traduções, né, a gente tem lido cada vez mais autores da África, o Chinua Achebe, a Chimamanda, né, a Chimamanda Adichie, muitos outros autores sul-africanos e de outros lugares da África. E estou interessado no tema, né, porque eu acho que há muita similaridade entre as coisas que eventualmente, né, e surgem com frequência nessa literatura, mas eu não consigo estabelecer uma filiação, é sempre muito difícil. Quando me pedem isso, eu sempre falo sobre os autores que eu li, né? Aí eu já citei um monte, vários da África, mas eu li de coisas que vão do Machado, que eu falei, né, até o Érico Veríssimo, a Clarice Lispector. Houve fases na minha vida, né? Então cada um deles acho que me preencheu durante um tempo, né? O Jorge Amado, muitos outros autores. Sobre a questão da perspectiva da história, né? A perspectiva das histórias, falando de uma perspectiva que contemple as personagens, né? De uma maneira mais detida. Acho que isso eu tinha consciência que eu queria em Torturado, que não era a história contada por alguém que viveu aquela vida, né, que encontrou aquela realidade, mas era uma história que seria contada pelas pessoas que vivem aquela realidade. Nesse sentido, eu acho que aí já não tem mais uma relação com a literatura, mas o meu percurso, a minha formação na geografia, na antropologia, nas ciências humanas como um todo, me deu um norte para que eu pudesse também me colocar nesse lugar, né? Aprendesse a escutar bastante, a observar bastante, e depois tentasse narrar uma história. Pelo menos é assim que se faz nas etnografias, né? Nos grandes trabalhos etnográficos, trazendo a centralidade da vida daqueles que estão, né? Que fazem parte daquela história. E aí eu sabia que, ao contar essa história, ela só faria sentido se fosse na voz daquelas personagens. E na voz de mulheres, porque, eu vou ser sincero, há muitas questões que envolvem as mulheres nas minhas narrativas. Torturado não é a primeira narrativa que elas surgem com força. Eu poderia elencar inúmeras coisas. Talvez a minha convivência, né, com as mulheres da família, elas que tinham e detêm ainda hoje o protagonismo, né? Então, tudo isso me marcou de uma maneira muito definitiva. Depois, viver numa cidade como Salvador, com uma grande herança e tradição, né, de muitas etnias que vieram da diáspora africana. Em algumas delas, as mulheres têm um papel de centralidade, né, e de poder muito, muito marcante. E viver isso fez com que o meu olhar voltasse sempre para elas, né, ocupando esses lugares que, paradoxalmente, lhes são negados, mas são lugares de poder que elas estão. E depois, trabalhando no campo, eu encontrei muitas mulheres presidentes de sindicato, de associações de trabalhadores rurais, né, de pescadores, de movimentos sociais, numa proporção que, para a gente, é quase que inconcebível se a gente olhar, por exemplo, para a representação que temos no Congresso Nacional, né, e nas câmaras estaduais, nas assembleias estaduais, nas câmaras municipais, nas assembleias estaduais.
as mulheres são maioria nesses espaços mais populares, né? Desde a associação de moradores ali da periferia da cidade, até dessas associações voltadas para trabalhadores e trabalhadoras rurais. Para mim, fazia todo sentido que essa história fosse narrada a partir da perspectiva delas, e para isso eu precisei observar muito, né? Um olhar atento. Acho que entre as personagens se misturam informações sobre mulheres da minha família, mas também informações sobre as mulheres do campo. E a literatura é esse terreno, Thaís, da liberdade, esse espaço da liberdade, onde a gente pode, enquanto a gente escreve, mas enquanto a gente lê também, a gente pode ser qualquer coisa, a gente pode se transmutar para qualquer lugar, né? Esse sentido de liberdade, eu acho que é a coisa mais atraente que a literatura pode nos oferecer. Você pode ser uma mosca, né, Fernanda? Você pode ser um espírito, você pode ser uma árvore, você pode ser um cão, você pode ser qualquer coisa. Se a gente for olhar para a história da literatura, você pode se transformar num inseto gigante, né? Se a gente for olhar para a história da literatura, a gente vai encontrar as coisas mais improváveis. E isso é parte da alma da literatura, né? Esse sentido de liberdade. A gente não precisa se preocupar nem com muitos temas, né? A gente precisa apenas observar e viver a vida das personagens. Muitos autores fizeram isso antes, outros tantos têm feito também neste momento. E eu acho que é dessa forma, foi dessa forma que a história foi se delineando. Eu não sei se eu respondi a tudo, Thaís, mas eu tentei, né? Então, espero ter atendido um pouco o que você esperava. Entendeu muito, obrigada. Eu que assoberbei você com as minhas Obrigada, coisas. não, de forma alguma. Agora a Camila. Boa noite a todos, boa noite, Tamar. Eu sei que todo mundo tem falado a mesma coisa, mas é de fato um privilégio estar aqui podendo discutir com quem escreveu essa obra que me tocou tanto. Eu, como você disse, a gente fica, né, com os personagens, e eu deixei 5 páginas aqui para terminar hoje, justamente para não me desapegar de todo esse pessoal que veio me acompanhando durante a leitura. E, para além dessa questão da escravidão estrutural, que é muito marcante, que traz essas feridas, o que me tocou muito foi a questão que eu acho que você, ao responder a última pergunta, já falou, foi a questão da mulher, né? Tem um trecho que me pegou muito, que é quando a Belonísia chega na casa daquele companheiro e a casa está imunda, né? Então ela começa a narrar e explicar que está tudo bagunçado, que está tudo sujo, a comida fora do lugar, mosca. Naquele momento, eu falei, meu Deus, eu vou ter que limpar tudo isso. E aí vem, né, quando essa carga mental que nós mulheres brasileiras temos, e isso está enraizado, né, não só das mulheres da escravidão, mas o quanto nós mulheres temos dentro de nós esse dever, né? E isso me tocou tanto, assim, como eu me senti no lugar dessas mulheres, porque muito do que elas passam, nós mulheres continuamos passando. E achei incrível você, um homem, ter essa sensibilidade de alguns momentos e de trazer essas personagens tão fortes, né? Todas elas muito fortes, elas dão a vida, elas passam as tradições, elas que, assim, é muito claro que elas que comandam aquilo, apesar de terem homens fortes também, mas elas comandam. Os homens vão embora e elas ficam, né? Elas vão resolver ou tentam resolver um problema de toda aquela comunidade, né? Com o ato final. E eu guardei aqui 2 trechos que eu acho que diz muito sobre o que nós mulheres queremos também, né? Que a avó diz:
que ela não esperava que a neta fosse machucada, e fala: as netas, a quem planejava ensinar os segredos dos encantados, como havia ensinado ao seu filho mais velho. Não para que fossem curadoras, queria antes que fossem livres, até mesmo das obrigações que seguiriam por toda a vida. Queria ensinar os mistérios dos feitiços e dos encantados para problemas diversos. Queria ensinar para que se desenvolvessem sozinhas no mundo, para que ajudassem aos que precisassem, e mais ainda para que procurassem pela liberdade que lhes foi negada desde os ancestrais. E outra frase que eu guardei, que é: cada mulher sabe a força da natureza que abriga na torrente que flui de sua vida. Então, enfim, para além das questões, como cada um lê, né, sobre sua perspectiva, me bateu muito forte o quão potentes são essas suas personagens, complexas, fortes, e, enfim, fiquei encantada. Mas você já explicou que deve ter tido muita influência na sua família, mas eu fiquei encantada com a sua sensibilidade pelo feminino aí, que desde tanto, né, carrega e traz a vida e leva esse fio das tradições aí pela frente. Parabéns. Obrigado. Itamar, Oi, Débora. Beth Gomide conversa com a contribuição, acho que da Camila, é isso, dizendo que ela gostaria de elogiar esse aspecto dos personagens femininos. Às vezes, escritores homens escrevem e não passam verossimilhança. Não é o caso dos personagens de Itamar. Fiquei encantada com a capacidade dele de entrar na personagem feminina. Adorei esse aspecto da criação, invenção dele, da criação / invenção dele. Só para completar a contribuição da Camila. Obrigada. Estou achando Elizabeth, que né? Estou achando que pelo tempo, desculpa te cortar, Itamar, a gente podia, olha, tenho 1, 2, 3, 4, 5 pessoas para falar, talvez todo mundo pudesse fazer seu comentário ou sua pergunta para aí você juntar e falar. A gente tem 15 minutos, pode ser? Então vou dar uma sugestão. Primeiro, para escreverem para você, porque eu não sei se a Fernanda Meira está na sua lista. Tá, foi a última que eu anotei aqui. Depois, para a gente falar, então, mais breve, para a gente poder ouvir todo mundo e o Itamar. Tá. Eu vou dizer quem está aqui: a Marli Cardoso, a Ana Janese, Luciana Soldi, Dedé Ribeiro e Fernanda Meira. Como a Ana foi a única que me pediu para ler o que ela escreveu, eu vou passar o da Ana na frente, e aí em seguida eu chamo a Marli, tá? Então a Ana fez o seguinte comentário: Itamar, ler seu livro representou para mim um grande encontro. Há uma pergunta de uma feminista, Spivak, que interroga: pode o subalterno falar? Li em seu livro a voz que entortarado, a voz que mesmo amputada, fala, canta, conta e carrega consigo a força e a luta daqueles que foram e ainda são postos neste lugar de vencidos, entre aspas. Achei que você deu voz a todos, ou melhor, a todas essas pessoas. Então, passo agora para a Marli. Obrigado. Olá, boa noite a todas, a todos. Itamar, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco essa noite. Eu, na verdade, teria muitas coisas para falar, mas nosso tempo é curto, e quero parabenizá-los também por essa oportunidade. Eu fiquei muito curiosa, Itamar, não sei se você poderia falar um pouquinho sobre o jaré. Eu conheço um pouco do candomblé, da Umbanda, mas não tinha ouvido falar sobre isso. Gostei muito da sua escrita com respeito e curiosidade, né? Mas não sei o quanto você é religioso. Muitas vezes o seu texto ele é muito envolvente e muitas vezes parece
distante, né, com um olhar, né, não como uma pessoa que segue, mas um conhecimento profundo sobre essa religiosidade e na nossa cultura brasileira, afro-brasileira. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e queria só fazer um comentário. Eu sou professora do curso de nutrição na USP e neste semestre eu vou recomendar o seu livro. Nós temos uma disciplina de integradora, né, sobre práticas, cultura alimentar, e já no ano passado discutimos isso com os alunos sobre o sistema de produção da agroecologia, como vivem os quilombolas, comparando também com sistemas de produção alimentar indígena, e o seu livro é de uma riqueza, é um exemplo de livro na literatura, que a gente pode usar com os alunos do curso de nutrição, com esse vínculo forte da alimentação com a cultura e nesse recorte ainda brasileiro e da população que atualmente nós definimos como os quilombolas, um sistema alimentar dos quilombolas. Então, quero te parabenizar pela construção desse livro em vários aspectos, né, nos personagens femininos, na cultura, na descrição das práticas alimentares também e da religiosidade. Obrigado, Marli. Acho que eu posso falar, Sandra, ou vamos... Você acha que é muita gente, se todo mundo falar de uma vez? Não, a gente pode fazer, sim. Tá, agora eu vou falar, então tem mais 4. Luciana Soldi. Opa, boa noite, enfim, prazer imenso poder escutar você. Itamar, já tinha visto algumas entrevistas suas, li nas férias seu belo livro, e eu vou bem direto ao ponto, né, para não me enrolar toda aqui. Mas, enfim, quando você fala da literatura como campo, né, da acolhida do outro, né, da alteridade, eu fiquei pensando no seu livro, nisso, especialmente por conta da religiosidade que aparece nele. Ali é o sagrado, é o vínculo com os encantados que faz com que a gente possa vivenciar essas figuras, né, que são marginalizadas, como a Rita Pescadeira, o velho Nagô. Então, eu fiquei pensando nisso no livro, e acho muito bonito o momento, né? Um dos capítulos mais bonitos foi quando você narra a história, muito mais ao fim do livro, do Zeca Chapéu Grande. É uma das partes mais lindas do seu livro, a história dele em busca da terra prometida, da terra pensada, né? E aí fiquei pensando que ele é uma figura que, quando é apresentada a história dele no fim do livro, acho que capítulo 16 que você faz isso, 22, ao mesmo tempo você está apresentando essa figura quando ela morre. E aí você passa generosamente a contar sobre a vida dele, como ele chegou àquele ponto. A gente vai sabendo das coisas muito depois. Eu acho isso de uma beleza, é uma estratégia muito bonita, né? Sensível. Então, é como se você, pela memória, você contasse de fato de onde veio essa figura e o que ela busca. Ao mesmo tempo, quando você faz isso, é o momento em que você está apresentando a luta pela questão fundiária, né, nas mãos do Severo, que é talvez o herdeiro, né? Então, eu penso que no seu livro, essa dimensão da utopia vinculada à terra, porque esse país, a questão é fundiária, antes de mais nada, né? E isso tem muito a ver com a sua formação, eu acho isso sensacional, você ter a experiência, a prática, o pensamento voltado para essa questão e, ao mesmo tempo, a literatura ali. Eu penso que essa utopia no seu livro se faz pela religiosidade, mas não qualquer religiosidade, porque em dado momento, assim que ele morre, quando se apresenta uma nova religião, a salustiana, ela se ergue contra isso e nega essa nova religiosidade, que na verdade não faz frente, né, à questão fundiária, incorpora, né, os direitos do proprietário.
Então, eu acho que é de uma beleza, de uma sabedoria você ter colocado em paralelo essas duas figuras, né, a velha geração e a nova geração. Então, minha pergunta é a seguinte: a luta pela terra, né, que nós vemos hoje, né, atualizada na luta, na ameaça aos quilombolas atual e aos indígenas, com o garimpo e com as práticas desse governo, ela se faz sem essa luta na dimensão do sagrado, de uma religiosidade que se precisa valorizar, voltar a ela? Essa é a minha pergunta aí. E aí o Jaré, eu estou curiosíssima para saber o que você tem a falar do Jaré aí, para eu conhecer mais. Obrigada. Uma boa pergunta, Luciana. Sandra, se você não se importar, eu acho que eu posso responder essas duas, que acho que tocam o mesmo tema, e a gente passa para essa. Não, e tem várias mais, colocações aqui que eu estou recebendo que gente até que passou a vez para eu te ouvir falar do Jaré. Pronto, vou tentar, Luciana, responder. E acho que isso é muito, muito curioso. A Marli também falou sobre isso. E já de antemão, eu vou dizer que, infelizmente, eu não sou uma pessoa religiosa nesse sentido, porque eu acho que talvez se eu fosse religioso, eu teria conforto para muitas questões que muitas vezes se apresentam de uma maneira muito pessimista na minha vida, né? Mas eu tenho um profundo respeito e uma profunda admiração por essas práticas, né, por essas expressões religiosas que revelam tanto, né, de uma visão, de uma cosmovisão de mundo muito própria dessas pessoas. E o Jaré é algo que atravessou minha vida não faz muito tempo, talvez 12, 10 anos, algo assim. Eu trabalhando na Chapada Diamantina, né, indo de um lugar para o outro, chegando numa comunidade outra, e as pessoas me falavam sobre essa prática religiosa. Alguns chamam de jirê, outros chamam de jaré. E eu fui começando eu sou muito curioso, né? Então eu comecei a ouvir o que eles tinham a dizer sobre isso, e depois eu fui pesquisar também sobre isso. E ao longo do tempo eu fui percebendo que o jaré era mais que uma prática religiosa, era uma forma de organização social que impediu que aquelas pessoas sofressem uma violência maior do seu entorno, né? O jaré ele surge no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, justamente quando começa a exploração, a ocupação da Chapada Diamantina e a exploração do diamante, naquela região que durou uns 25 anos e depois entrou em declínio quando descobriram o diamante na África do Sul. Para que pudesse ser explorado o diamante lá, imagine que até um consulado da França foi instalado lá em Lençóis. Para que se pudesse explorar o diamante, houve um grande afluxo de trabalhadores escravizados, tanto do recôncavo da Bahia, onde se praticava com muita força as religiões de matrizes africanas, destaque para o candomblé, e escravizados das Minas Gerais, onde eles já praticavam um catolicismo, né, o cristianismo, o catolicismo rural. A afluência desses dois segmentos de trabalhadores, e aí se juntando aos indígenas que já estavam lá, né, nessa região, fez florescer o jaré, né, essa prática religiosa que existe até hoje, mas de uma maneira bem menos intensa, que já atuou no passado. É uma prática religiosa que tem ali uma figura central, que é o curador, a curadora. Então, eu encontrei mulheres também que ocupavam esse lugar. Numa região que até 20, 30 anos atrás, médico era uma coisa rara, né? Então, esse curador ele cumpre uma função muito importante, que é a função de cuidar do corpo, mas com essa visão integrada, né? Porque a gente vai no médico, o médico cuida apenas ele lê os laudos, os exames, né? E sabe tudo como funciona o nosso corpo de uma maneira perfeita.
mas muitas vezes não tem essa outra dimensão humana que muitas pessoas ainda preservam, né? Que é essa visão espiritual, né? Essa visão mais holística do ser humano. Mas o curador de jaré tem essa visão que o médico teria, ou seja, ele conhece profundamente as ervas, as raízes, para poder fazer chá, né, infusões, xaropes, garrafadas, que podem cuidar daqueles males, mas também cuida do espírito, da mente das pessoas, né? Como é uma região que teve a exploração do diamante, o diamante ele também era uma prática de trabalho que envolvia muitos acessos do que eles chamam de loucura, né? Porque encontrar a pedra depende da sorte, não depende apenas do trabalho, né? Muita gente trabalhava, quebrava pedras dia e noite e não encontrava nada. E outras que chegavam pela primeira vez, às vezes encontravam. Isso mexe com sentimentos, né? Vai a extremos e muitas vezes a pessoa adoece mentalmente, né? Então, os casos que eles chamam de loucura são muito frequentes, aliado a toda a condição, né, de falta de dignidade do trabalho escravizado, né? Tudo isso somado à sanha pela pedra do diamante deu voz, né, a essa prática religiosa, que vai para o romance na medida que fez parte de meu interesse para entender alguns processos que ocorriam ali. Eu tive que frequentar, eu tive que pesquisar muita coisa, não há muita coisa escrita sobre o jaré, só encontrei 2 teses, olha, no Brasil todo, uma escrita na década de 90 e foi defendida em Oxford, e outra mais recente, dos anos 2010, que é de um antropólogo do Museu que defendeu no Museu Nacional, o Gabriel Banaglia, e é um livro interessantíssimo. Se vocês quiserem saber mais sobre o jaré, ele transformou a tese em livro, e o título é As Forças do Jaré, de Gabriel Banaglia. E ele fala com muita propriedade, né, com toda a imersão que ele fez nesse trabalho etnográfico, sobre essa prática religiosa que é tão brasileira, né? Para lá confluiu o cristianismo, né, as pessoas que foram escravizadas e os indígenas que já habitavam essa região, e ali se formou, né, deu origem a uma cosmovisão de mundo muito própria. Então, muitas pessoas, por exemplo, classificam, eu leio vez ou outra uma crítica, e aí classificam como realismo mágico, né, como a história. E aí eu penso que nada disso faz sentido para mim, porque o que me norteou a escrever essa história foi justamente a possibilidade de me colocar nesse lugar que vê as práticas religiosas, né, que tem essa visão de mundo muito particular e muito própria, como algo que faz parte do seu mundo, da sua verdade, da sua realidade. Então, quando a Santa Rita Pescadeira surge ali, não há nada de mágico, pelo menos para mim, não tem nada de mágico. Ela simplesmente está replicando aquilo que era a crença daquelas pessoas, que foi a crença daquelas pessoas durante muito tempo. Então, um espírito contar uma história, narrar a sua versão dos fatos, é algo absolutamente aceitável entre eles, né? Acho que essa é algo que é muito importante para nós, que vivemos num país multiétnico, né, de dimensões continentais, que a gente tem essa capacidade de entender aquilo que é importante para o outro, né? Aquilo que pode, aquilo que é relevante para o outro. E entendendo isso, a gente vai encontrando, inclusive, soluções para questões que a gente nunca conseguiu, né, chegar de uma maneira aceitável. Eu penso a leitura, Luciana, Marli, a leitura que vocês fizeram e o interesse que vocês guardaram pelo jaré, acho que se comunica muito com a leitura que eu fiz, por exemplo, de A Queda do Céu, do David Copenhauer e Bruce Albert.
E ali está toda a visão de mundo dos Yanomamis, né? Ele escreveu um compêndio, na verdade, e não tem como sair indiferente de tudo aquilo. Mais do que folclore, né? E do que uma visão mística e diferente da nossa, talvez naqueles escritos estejam a chave para uma vida mais equânime com o mundo, né, com o meio, com a terra que está à nossa volta, com crenças e histórias diferentes, né? A gente precisa conviver com tudo isso. E eu senti a mesma coisa quando eu li A Queda do Céu. Da mesma maneira, o meu interesse pelo Jaré foi um interesse muito voltado para os aspectos sociais daquela prática, como o Jaré permitiu que aquelas pessoas vivessem de alguma forma íntegras, né, a sua vida, o seu cotidiano, impediu que violência maior ocorresse contra elas, porque ali não é apenas a prática, não é apenas a magia que está em jogo, se constrói uma verdadeira relação de parentesco. E quando a gente fala de parentesco, estamos falando de uma rede de proteção que a gente abraça como todo, né? Muitos de vocês são pais, né? E estão aqui por causa dos seus filhos, porque querem compartilhar com ele a educação que a escola está oferecendo para eles, né? E vocês estão compartilhando, porque são seus filhos, são importantes. Da mesma forma, o curador, ele é um pai de uma comunidade. Todo aquele que chega até ele pedindo seus préstimos, né? Pedindo a sua sabedoria, pedindo um pouco das coisas que ele sabe, se converte em filho também. Ele passa a ser o pai de santo, né? É assim que eles chamam. Ou seja, há uma relação de parentesco que não é consanguíneo, é virtual, mas mesmo assim tão importante quanto o parentesco consanguíneo. Então, é dessa forma, nesse contexto, que o Jaré surge, né? E ele nos revela, de alguma maneira, pelo menos revelou para mim, não sei se revela para o leitor, né? Aí eu falo, pensando no Jaré, que chegou para mim antes de Torturado. Eu não posso falar sobre Torturado. Torturado, quem fala é vocês. Mas revelou para mim muita coisa importante sobre a possibilidade de uma vida, né? De construção de uma rede de solidariedade que proteja e que ampare a todos de uma maneira bem equânime. Aquela experiência que eu relatei quando eu li A Queda do Céu, do Bruce Albert e do David Copenau. Não sei se eu respondi, mas tentei. Bom, nós temos, Itamar, eu já vi que geralmente eu faço a função de proteger o autor de todas as nossas questões, mas agora eu vou ter que proteger você de você mesmo, porque eu já vi que você aceita Fala demais, né? Pois não, você aceita o convite da conversa de um jeito maravilhoso, mas eu tenho essa função e aí eu faço de forma bem simpática e ninguém fica bravo, eu espero. Nós temos mais 2 perguntas, vou pedir para a gente cuidar, eu nem vou dizer que terminar rápido vai deixar um gosto, porque não vai ser verdade, a gente podia ir até amanhã, mas não devemos. Então, nós temos mais 2 perguntas e aí a gente te ouve. Muito obrigada. Obrigado, Débora. Podemos tentar fazer da mesma forma, fala a Dedé e a Fernanda, e aí eu te passo para você comentar, pode ser? Então, Dedé. Em primeiro lugar, brigadíssima, tanto pela obra quanto pela sua simpatia, tão gostoso de ouvir. Segundo lugar, peço desculpas se a pergunta pareceu um pouco boba, talvez um pouco ingênua, mas é uma curiosidade que, de fato, me assola, assim, se você sofre na hora de decidir o caminho de alguma personagem, se vai morrer ou se não vai, se vai matar ou se não vai. A cena que, para mim, mais marca essa dúvida de como é que funciona a cabeça do escritor é a cena da Maria Cabocla com a Belonísia, né? Uma cena deslumbrante, assim, eu fico emocionada só de lembrar.
pelo amor dos santos evangelhos, de todos os orixás, do jaré, de tudo, não acho que eu estou criticando de forma alguma a escolha que você tomou, achei maravilhosa a escolha, acho que não tem absolutamente nada de errado, mas eu fiquei imaginando se você pensou se elas iriam se beijar ou não, se iria para além do beijo, daí você falou, não, vou recuar. É uma cena de amor profundo, né? De amizade, amor, tudo misturado, e a gente nunca sabe na vida real o que é o que, né? Na cena também, né? Acho que essas coisas estão misturadas, e aí fiquei pensando se essas dúvidas te assolam, se você fica ali dividido, ou se você já sabe o que elas querem e, portanto, sabe que rumo que a prosa literalmente vai tomar. Era essa a minha pergunta. Obrigada. Obrigada, Dedé. Fernanda. Itamar, para mim é assim uma emoção estar aqui. Foi um livro que me tocou muito. E uma das coisas que eu pensei muito conforme eu ia lendo é que as suas personagens elas não leriam esse livro, né? Talvez porque não têm acesso, não sabem ler. E isso foi uma coisa para mim muito que mexeu muito comigo. E, por outro lado, a gente, enquanto mulher, enquanto... Não temos muito a ver com essas personagens, mas temos muito a ver, né? O quanto a gente, urbana, classe média alta, estudada, o quanto a gente se vê nessas personagens, né? Para mim, isso foi muito tocante. E queria te ouvir um pouco a respeito disso, né? O quanto essas personagens são ou não são, o quanto elas estão ali, né, com você ou não, mas estão contempladas, né? Eu me senti muito contemplada, embora tenha muito pouco na minha vida a ver com elas. Foi muito bonito o que aconteceu comigo. Acho que é isso. Obrigado, Fernanda. Talvez não tenha tão pouco com você, a ver com você, né? Acho que, no fundo, o nosso interesse por elas passa por nossa humanidade também, né? A compreensão de que compartilhamos sentimentos, né? Sentimentos, afetos, medo, né? Revolta, há muita coisa em comum, né? E talvez a compreensão de que a gente compartilha de todos esses sentimentos que são tão humanos, apesar de tudo. E talvez você, por ser mulher, ainda que vivendo numa classe diferente, né, vivendo num contexto diferente, num contexto urbano, ainda assim tem questões que são universais e que atravessam as mulheres de maneira universal, né? A violência não é algo que atinge apenas as mulheres mais pobres, né? Atinge em grande intensidade essas mulheres. Mas é difícil a gente encontrar alguma mulher que não viveu algum tipo. E aí, quando eu estou falando violência, eu estou falando das violências, inclusive, sociais, né? Aquelas que estão na rua, na violência psicológica, né? Quem não já se sentiu vítima, né, de tudo isso? Talvez isso ajude a gente a se conectar com a história das personagens. A Dedé falou em particular sobre a relação da Maria Cabocla e da Belonísia a determinada altura da história, né, quando elas se ajudam de uma maneira muito afetuosa. E Dedé, a gente não sabe tudo sobre as personagens, a gente não sabe tudo sobre a história. Então, muitas pessoas me fazem perguntas que eu não consigo responder, porque eu não sei responder. Eu sempre penso que se a gente pudesse hoje perguntar ao Machado de Assis se a Capitu traiu ou não um Bentinho, eu guardo a convicção de que nem ele sabia exatamente se poder responder. Ele não podia responder isso,
porque talvez toda aquela história tenha se construído em volta da dúvida, né? E a dúvida é algo que todos nós sentimos, né? Todos nós compartilhamos, de alguma maneira, esse sentimento que a gente não sabe dizer exatamente de onde vem e nos acomete nos espaços mais improváveis. Mas o que eu posso dizer é que eu tentei fazer com que essa história espelhasse a realidade, né? E eu penso que para duas mulheres numa comunidade rural, né, atravessadas por questões tão por uma violência patriarcal que ainda é tão dura e tão intensa, aquilo fosse o máximo que pudesse acontecer entre elas. Já ouvi, eu posso lhe trazer também algumas impressões de leitores, e teve uma leitora em especial, uma mulher negra, que me disse: a gente que tenta rotular as coisas, né? A gente que tenta dar nome às coisas, e tem coisas que são inomináveis. Isso foi, ela me disse, entre aspas. Então, ali há um afeto entre elas que a gente não pode dizer que era um amor romântico ou um interesse outro, né? Que a gente não possa nomear. Mas ali há uma espécie de sororidade que as atravessa de uma maneira livre, né? De uma maneira que o afeto, o afago no cabelo, de imaginá-las juntas, né? De imaginá-las se protegendo mutuamente de uma violência que não poupou nem aqueles homens que também eram vulneráveis, que também eram vítimas do sistema. Eles reproduzem toda essa violência patriarcal. Então, eu prefiro guardar essa resposta, porque, de fato, eu não tenho nenhuma para poder oferecer para o leitor, né? Quem sabe daqui a 10 anos, se continuarem lendo o livro, né, os leitores tragam suas próprias respostas sobre isso. E, Fernanda, você fala de mulheres como aquelas que dificilmente lê essa história, e eu concordo com você, mas tem algo muito poderoso também acontecendo no campo, de uma nova geração que já pode fazer isso, né? Então tem algo assim, já me deram muitas coisas por conta desse livro, né? Muitos elogios, muitas histórias, muito afago, prêmios, coisas importantes, né? Que me fazem pensar, imaginar seguir nesse caminho da escrita, mas nada, para mim, é tão poderoso quando chega alguma fotografia de mulheres, e mulheres agricultoras, mulheres quilombolas, que estão lendo essa história e se reconhecendo nela. Então, faz uns 2 meses que eu recebi umas fotografias de uma liderança quilombola, de uma comunidade chamada Conceição de Salinas, e ela só tinha um livro apenas, e tinham feito uma roda de leitura, liam em voz alta entre elas e estavam compartilhando aquela experiência. Eu achei aquilo de uma força, né? Que se eu tivesse escrito o livro apenas para aquelas pessoas lerem, ainda assim eu me sentiria satisfeito por ter me dedicado tanto tempo a essa história. A literatura teria cumprido a sua função, né? E elas se reconheceram naquela história. Então, acho que isso vem mudando. Eu vejo muitos jovens, né? Muitas pessoas de uma nova geração lendo esse livro e se apropriando daquela história. E dizendo que, de alguma forma, aquela história é a história delas também. Faz uma semana, mais ou menos, um guia turístico da Chapada Diamantina, um homem negro de uma comunidade quilombola chamada Remanso, me procurou e fez assim: você já esteve em Remanso? Porque parece que você está contando a história do meu avô.
E eu achei aquilo tão poderoso, e eu disse a ele, eu estive em Remanso, estive em muitas outras comunidades, né? E de alguma forma essa história é sua também, porque se ela fala se ela faz imaginar que a história do seu avô, ela também é sua também. E eu acho que é isso, aos poucos as pessoas vão se encontrando, e quem sabe daqui a uma geração elas possam ler em peso, né, e se identificar com essa história que já vai fazer parte de um passado, espero eu, né, que eles possam falar, que eles possam ler a partir de outro lugar, né? É isso. Itamar, que noite, que noite. Eu fico pensando que você terminou dizendo o que eu estava aqui me preparando para dizer, que ler esse livro faz com que a gente tenha vontade de falar sobre as nossas histórias. Né? A pergunta da Fernanda falou que não tinha tanto, e é assim, cabe Fernanda, né? Cabe Marco, a gente começou, abriu a sala e a gente começou a contar a história. Né? Começou a dizer de que lugar que a gente ocupa as páginas do seu livro. E eu acho que é isso que um escritor precisa ouvir dos seus leitores, né? Que a gente viveu as páginas do seu livro, a gente também pensou sobre as questões que estão postas para a escola, para cada um. Tem algo bonito acontecendo aqui hoje, que é essa rede entre pais, mães, educadoras e educadores. A gente está com uma questão aqui no chat que as pessoas estão me escrevendo que não estão conseguindo escrever para todos, mas elas estão mandando mensagens aqui para os co-anfitriões e nós vamos guardar como um presente da noite. Então, queria te agradecer, o Fábio vai dar boa noite, agradecer a Sandra e a equipe da biblioteca mais uma vez por nos presentear com esses momentos em torno do livro. Agradecer ao Marco e à Fernanda, que sonharam tanto com essa noite. A Fernanda indicou esse livro para o coletivo, querendo dividi-lo. Eu não sabia, ela já leu 4 vezes, ou seja, hoje ela não dorme. E a gente aqui aproveitou desse momento tão especial. Muito obrigada, Itamar, muito obrigada. Receba a gratidão em nome de todos que estão aqui hoje, de todos os leitores. Obrigada por nos ajudar de alguma forma a ter o desejo de contar as nossas histórias, mas também de ouvir histórias que não são nossas. Tem essa força. Muito obrigada. Obrigado também, obrigado a todos. Boa noite. Fábio, tá com o som desativado. Opa, obrigado, Débora. Eu já estava na metade do discurso aqui. Queria reiterar as palavras da Débora e dos nossos educadores, fazer esse agradecimento em nome de todos os educadores da escola. Foi muito interessante ler o seu livro, foi de um prazer e de uma emoção incrível, e ouvir as histórias contadas por cada um dos nossos educadores, e cada trechinho me faz ter a certeza de que eu vou precisar ler mais uma vez para saborear e para compreender melhor cada passagem. Mas a pergunta da Fernanda me colocou uma dúvida, se os nossos alunos dos cursos noturnos seriam capazes de ler, né? E eu vou deixar esse desafio para o Fernando, que é o diretor dos cursos noturnos, porque nos nossos cursos noturnos nós temos muitas famílias migrantes, famílias que vieram do interior de Minas, famílias que vieram do interior da Bahia, né? E se ele aceitar esse desafio, você já está convidado, quase convocado para fazer uma nova palestra para os nossos alunos dos cursos noturnos. Deixa a gente avaliar se isso funcionaria, tá? Porque eu acho que seria uma experiência muito bacana para todos eles. Mas queria mais uma vez agradecer e, quando possível, gostaria de recebê-lo na nossa escola, que tenho certeza que você vai se encantar com ela. Bom, um grande abraço, muito obrigado. Boa noite. Cheio de mensagens, Itamar, cheio de mensagens. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, gente. Itamar, muito obrigada.
Obrigado também, obrigado, Sandra. Obrigado por tudo. Marco, Fernanda, Obrigado, Itamar. Obrigado, Itamar. Rogério, que cuidou de tudo. Aline. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau, obrigada, Itamar. Tchau, Itamar, obrigada. Tchau, obrigada. Boa noite.